Boa tarde, senhores vereadores, senhora representante, vereadora, representante Charles, do vereador Ednei Miller Coelho. Cumprimento ao nosso secretário de Planejamento, Matheus, que já está fazendo parte da mesa. Quero convidar o vereador João Domingos Zimmermann. Quer ficar? Ok, então. Ok, vereador. E convidar o Marcelo Possamay, representante da Autopista Litoral Sul, para fazer parte aqui da mesa com a gente. E o senhor Gilberto Gibala, isso? Para fazer parte aqui da mesa também com a gente. Como... Mais uma cadeira ali. É da empresa da Top Pro Consultoria. Isso, pode. Não, eu pego uma aguinha depois. Tem... Meu muito boa tarde a todos. Essa reunião ela foi aprovada por essa casa através do requerimento número 048/2018, que solicita agendamento de reunião urgente entre parlamentares, representantes da Prefeitura Municipal de Biguaçu, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Autopista Litoral Sul, Caixa Econômica Federal e Caixa Econômica Federal. Requerido, bancada do PMDB, atualmente MDB, né? Requerido mesa diretora. Senhor presidente, os vereadores do MDB com assento nesta Casa Legislativa vêm na forma do regimento interno requerer que, depois do ouvido plenário, seja agendada a reunião nesta Casa Legislativa entre parlamentares, representantes da Prefeitura Municipal de Biguaçu, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Participativa, Empresa Top Engenharia, Autopista Litoral Sul, Caixa Econômica Federal, para que sejam esclarecidas as informações que foram vinculadas nos meios de comunicação, tendo como principal matéria vinculada no jornal Notícias do Dia, no dia 4 de setembro de 2017, com a seguinte nomenclatura: projeto para macrodenagem do Rio Carolina, em Biguaçu, pode ter sido plagiado. A matéria aduz sobre possível plágio de projeto realizado para o município de Brusque há 4 anos, e que possivelmente fora plagiado para a realização de projeto de macrodenagem no município de Biguaçu. Essa reunião faz necessária para o esclarecimento do projeto, bem como forma de evitar problemas futuros, caso o projeto não seja perfeito para a realização da macrodenagem do Rio Carolina. Vislumbra a importância da reunião, pois a obra é de suma importância e necessidade para o município. Importante registrar que o professor Marcos Noronha manifestou desinteresse em participar desta reunião, conforme solicitação através do requerimento 09/2018. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões 7 de maio de 2018, assina vereadores João Domingos Zimmermann, Magali Irene Pereira Prazeres, Salmir da Silva e Manuel José de Andrade. A Caixa Econômica ela manifestou que não viria participar. O professor também já tinha se manifestado, e está entrando judicialmente. E outra empresa que foi terceirizada também se manifestou dizendo que não viria participar porque ela só prestou serviço terceirizado, não tem nada a ver com o projeto. E também agora, de última hora, a Prefeitura, o pessoal da licitação, como disse que não tinha muita coisa a esclarecer nesse sentido, também disse que não iria comparecer. Mas o Matheus, que eu vou até abrir a palavra para ele para iniciar, para ele dar alguma explicação inicial, porque também tem um compromisso que ele vai ter que se retirar. Então, eu vou abrir dar a palavra ao nosso secretário de Planejamento, para que ele possa falar alguma coisa sobre esse projeto a todos nós aqui. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, demais presentes, as autoridades que compõem a mesa. Esse projeto do túnel online é o projeto já contemplado no projeto da macrodrenagem 1 e que não existia projeto executivo, então a Caixa autorizou que a Prefeitura licitasse um projeto executivo. Foi feito um termo de referência
de qual era a referência que a prefeitura queria fazer, por exemplo, um método não destrutivo, que era o que precisava, que a autopista na época tinha autorizado, e aí foi feita a referência e uma empresa ganhou essa licitação, no caso foi a empresa Top Pro, né, lá de Curitiba, apresentou o projeto, esse termo de referência dessa licitação foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, porque cumpriu os requisitos estabelecidos. O projeto foi apresentado, a Caixa também aprovou depois desse projeto, tanto é que depois a gente conseguiu fazer a licitação e aí a empresa que está executando a obra foi vencedora do certame. Com relação ao plágio, ao suposto plágio, a prefeitura não tem como mensurar e não tem conhecimento de todos os projetos de túnel online e travessias existentes no país. O que acontece? Um dos requisitos que a empresa tinha que apresentar, além do projeto executivo, era a anotação a RT, a anotação de responsabilidade técnica, a qual ela assume a responsabilidade pelo projeto, e a tal ART foi apresentada, então a prefeitura não tem outra alternativa senão considerar aquele projeto como válido e como de propriedade da empresa que apresentou, e aí tomar e dar encaminhamento no processo licitatório e aí que foi feita a contratação da empresa para a execução da obra. O professor teve na época conversando comigo, porque disse que o projeto era parecido com ele, a informação que eu disse para ele, olha, a prefeitura não tem como mensurar isso. A pessoa apresentou até ele teve um advogado que é aqui de Biguaçu também, que eu conheço, que é o Gabriel, já foi procurador dessa casa. E, ô Gabriel, a prefeitura, eu expliquei para ele, Gabriel, a prefeitura não tem como verificar isso. Se tu estás dizendo que o projeto é do teu cliente, busca uma medida judicial que aí comprova isso e aí com certeza a justiça vai tomar as ações que forem necessárias. A prefeitura, como na época ainda foi explicado para eles que a gente tinha um prazo estabelecido pelo Ministério da Cidade para reiniciar essa obra e eventualmente se a gente paralisasse, como era o que ele queria que a gente não desse ordem de serviço, deu assim, aí eu vou perder o recurso porque tem uma pessoa dizendo que supostamente o projeto é dele, não tem como a gente fazer isso. O horário público estaria perdendo nesse sentido, então a gente tomou a decisão de continuar e se eventualmente a justiça entendesse que houvesse um plágio, aí o suposto autor do projeto teria aí a indenização, ou enfim, o que a justiça assim determinasse. Até hoje a prefeitura não foi notificada sobre eventuais decisões judiciais nesse sentido, a obra está acontecendo. E, assim, a gente já conversou, eu entendo que talvez os vereadores não saibam disso, mas já houve várias conversas entre o executivo, a própria empresa, o próprio professor, o advogado, e não se chegou a um denominador comum. E como eu falei anteriormente, não tem uma decisão judicial nesse sentido. Então, a gente entende que a prefeitura na época tomou a decisão certa de continuar o projeto, continuar a execução da obra com o projeto apresentado, e aí, posteriormente, os litigantes lá no processo judicial vão buscar os seus direitos e assim o juiz vai entender o que for de direito. Eu fico também, como eu tenho outra reunião posteriormente com o prefeito, se tiver alguma outra pergunta inerente à Secretaria de Planejamento, procedimento, enfim, eu estou à disposição para responder. Tá. Vamos passar então a palavra ao vereador João Domingos Zima, que foi o propositor da reunião. Só me tira uma dúvida. Quem apresentou o projeto foi a empresa que venceu o certame, foi isso? Não foi a prefeitura? Não. Tá, ok. Secções de vereadores, Gilberto, Walter Engenharia, Marcelo, a senhora Letícia, a Neto, fiscalização agora. Eu esteja bem-vindo aí, ao Gari, o Edinaldo, nosso secretário de terreno, do CDB, a poder habitar para ser executado, está sendo executado. Primeiro, é uma pena que as obras importantes aqui não participem, e respeito todavia ao professor da Noronha, Marco Noronha, que realmente ele
meios necessários, é o que tem que ser feito, e eu não vou discutir aqui o plágio do projeto. Para mim não interessa o plágio, o professor vai decidir para a empresa, mas eu vou ler uma matéria que nos levou a entrar com esse requerimento. Também uma pena da Caixa Econômica, está dizendo. O pessoal do executivo, do tal da licitação, é importante quando essa carta for vida, principalmente logo do executivo. Os demais têm agenda, ainda se tem. Agora, dizer que não tem um representante do executivo para responder, não essa pessoa, a da licitação, vamos tentar depois, mais uma vez. Tá? Mas eu vou ler aqui, faço questão de ler a matéria aonde levou a nós chegar a nessa reunião. E era para ter pedido muito tempo. Por isso, o esvaziamento da reunião, pelo tempo. É projeto para a macro-drenagem do Rio Carolina de Biguaçu pode ter sido plagiado. A denúncia partiu do professor da Universidade de Carolina, que esse projeto é desenvolvido em Brusque. Certo? O projeto da macro-drenagem do Rio Carolina de Biguaçu é considerado a maior obra civil realizada na cidade, por ter sido totalmente plagiado. Uma empresa de Curitiba, identificou Top Engenharia, vencedora da licitação específica para a elaboração da proposta que teria utilizado todas as informações técnicas de um modelo construído lá há 4 anos para ser executada na cidade de Brusque, no Vale do Itajaí. Teria sido tocados apenas os nomes das rodovias da cidade, até as dimensões avaliadas pelos engenheiros permaneceram a mesma, segundo o responsável pelo projeto original, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, engenheiro civil Marcos Noronha. Para ele, além do crime de plágio, há risco da população, especialmente para quem trafega na BR-101, caso da proposta seja executada, implantando um túnel por baixo da rodovia. O processo de contratação da empresa para execução dessa obra está em andamento, que hoje já teve o vencedor, né, que é a Top Engenharia, que ganhou a licitação, conhecida a partir daquela data. A empresa copiou exatamente tudo, todo o modelo de minha equipe. E o professor, né, na entrevista dele ao jornal, havia proposta de 4 anos para Brusque. Nem as figuras ilustrativas do projeto foram modificadas. Com isso, eles propõem uma travessia por baixo da BR-101 com grave problema técnico, inclusive com colapso da rodovia, havendo a possibilidade de abrir uma cratera na pista. Essa é a nossa preocupação. Por isso, a Litoral Autopista está presente. O secretário de Planejamento e Gestão do município de Biguaçu, Matheus Hoffmann Machado, por meio de nota, disse que não cabe ao município investigar a denúncia do plágio ao que o projeto apresentado pela Top Engenharia cumpriu todos os requisitos legais, possuindo inclusive a RT, anotação de responsabilidade técnica do engenheiro. Da mesma forma, ainda conforme a nota, o projeto contratado pela empresa pela Prefeitura Municipal de Biguaçu foi aprovado pelos órgãos responsáveis pela liberação do recurso. Marcos Noronha disse que procurou a Prefeitura para apresentar a denúncia. Conversei com o secretário, reforcei a cópia, destacando os cálculos e dizendo que o risco da rodovia. Informei que buscaria medidas judiciais, ao qual ele tomou, né? E, no primeiro momento, nos demonstraram preocupação, mas depois mudaram o discurso, segundo ele, na segunda conversa que houve com o município. Não querem perder a verba federal, disse, que foi o que você acabou de falar. O Ministério da Cidade enviou 5.900 milhões para a obra. Só o projeto do túnel de BR-101 está orçado em 3 milhões, com o Ministério da Cidade para a segunda fase da macro-drenagem. O município teria conseguido esse recurso e Noronha garante que a obra pode ser executada com em cerca de 2 milhões. A solução que desenvolvimento viria até a tese de doutorado desse professor. Esse projeto seria a tese de doutorado dele. Que ficamos muito assustados quando percebemos que a cópia dos cálculos e do problema é que durante a escavação tem 1 metro de solo acima. Isso com o movimento de carros e caminhões passando a gerar um colapso total na rodovia.
pode ceder, e aí ele continua. A autopista Litoral Sul, por meio de nota, disse que não recebeu da Prefeitura de Biguaçu nenhum projeto para o túnel de Biguaçu. Informou ainda que toda obra na faixa de domínio da rodovia será avaliada nos mínimos detalhes e terá que ser aprovada também pela NTT. E a empresa Top Engenharia foi procurada, mas não se manifestou sobre a denúncia até o fechamento da edição. Então, isso é grave. Da denúncia, é um professor, ele é um engenheiro civil da universidade, ele é professor da universidade. Nós não podemos fechar os olhos. Não podemos, gente. Ele está falando aqui de uma rodovia que tem aproximadamente, segundo o proprietário, do Ari, que é o proprietário, aproximadamente 80 centímetros de terra entre a rodovia. Então nós temos que tomar providência. E aí, a gente começou a conversar e queremos fazer os questionamentos. O professor não está presente, para nós, a parte dele, ele está resolvendo. Que é o plágio, que para mim não interessa, não. Não interessa o plágio, você com a empresa lá, é que vão. Agora me preocupa, sim, o que me preocupa é o colapso da rodovia. Somente Biguaçu, uma outra falha, somente Biguaçu vai arcar com a travessia do Rio Carolina, que é um rio extremamente de município, que teria que ser, no projeto da máquina de drenagem, depois o proprietário vai confirmar isso, que era, segundo a primeiro projeto da máquina de drenagem 1, que era um túnel para o lado de São José e um túnel para o lado de Biguaçu. E agora os dois túneis estão passando para o lado de Biguaçu, avançando dentro da propriedade dele a mais de 8 metros e mais de 30 metros de estacionamento que é dele. Então depois ele vai confirmar. E também os danos causados, que eu acabei de falar agora, dos danos causados ao proprietário. E somente Biguaçu está com esse recurso. Então, essa é uma das partes. Essa do professor, o que ele deixou claro aqui, ele surpreendeu. O fato dele não vir é que foi aqui, e ele diz aqui, ele botou uma nota aqui, me respondeu para campo, e eu estou aqui. Após reunião com os meus advogados, que estão tratando do caso, decidi seguir a recomendação e não participar da reunião. Claro, a pessoa que abre processo judicial jamais vai se manifestar. Em reunião, aqui seria bem-vindo, até, mas a gente considera e a gente com certeza vai explicar. Né? Depois no tocante ao recurso da Top Engenharia, qual a empresas que fizeram a denúncia? Para nós é o professor, sobre o projeto. Para nós está na mão do professor. Tá? Há uma outra coisa aqui, a DANG, a empresa executora da obra, ela tem conhecimento desse processo judicial, porque a executora do projeto é uma, a fiscalização é outra, certo? Quem fiscaliza a obra lá pela prefeitura, pelo material que eu recebi do Matheus, aqui os valores mensal, que é a empresa consultoria, a empresa fiscalizadora do projeto. A empresa tem conhecimento, a DANG, que está executando a obra, ela tem conhecimento dos cálculos realizados por essa empresa, que, com todo respeito, tem que respeitar, você é o proprietário de uma empresa, que é a Top Engenharia, que eu tenho que considerar que o projeto é de vocês, porque quem vai dizer que não é a justiça, até aí para mim, vocês é que têm responsabilidade técnica perante ao serviço ali, que vai ser executada. Mas, diante desse levantamento do professor, mesmo com isso, a DANG Empresas que está executando a obra, ela tem conhecimento do processo? Ela tem conhecimento dos cálculos realizados? A NTT avaliou esse processo, avaliou os cálculos? Tem conhecimento dos cálculos? Que na reunião da semana passada aqui, a gente levantou aqui, fazer um turno online aqui no Vendaval, teria que ter, você mesmo confirmou, não sei se foi outro, foi você, né? Tem que ter um cálculo de uma quantidade X de material, e ali, nós estamos no nível. Eu estive lá hoje de manhã, eu fui no terreno, nas duas pontas, ver como é que estava o andamento, fotografei, e realmente eu fui nesse, claro que eu não tinha uma medida, né, exata, né, eu estava por dentro do terreno, mas assim, será que a NTT realmente, ela calculou, não vai dar um colapso na nossa rodovia?
Porque ela vai ter que fazer a paralela, faz a paralela, para depois passar o trânsito da sentido norte para a paralela, que está vindo do rio, está vindo do mar para cá. No prazo? Então, vai continuar. Tá? Essas são as minhas preocupações daquilo que o professor colocou sobre cálculos. Sobre cálculos. Então, eu vou passar, depois tu vai ver. Eu vou passar aqui, até porque nós temos que passar para depois vocês responder. Eu gostaria de passar, porque tem uma sequência que é minha, e tem outra sequência aqui que é do vereador Salmi, e tem uma sequência que é da vereadora Magali, que é no tocante à Caixa Econômica, licitação. Mas a licitação não está, a Caixa não está, mas está aqui anotado que depois eu vou cobrar, e vou levar o conhecimento da Caixa. Vereador Salmi, Rojão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que acompanham a mesa, secretário Matheus, o senhor Gilberto, Marcelo e a Letícia. Eu gostaria de iniciar parabenizando o vereador Nino por ter trago essa matéria e deixando claro, secretário, que a nossa preocupação não está em cima do plágio. É lógico que a matéria focou o plágio, mas a nossa preocupação são com algumas afirmações feitas relativo ao colapso que pode gerar na rodovia. E deixando mais claro ainda, se essa obra é uma obra de responsabilidade do município, e se o município gerar um colapso na rodovia, a autopista é uma empresa terceira, é uma empresa privada. Ela provavelmente entrará com ação na justiça cobrando o prejuízo de uma rodovia parada. Que a gente sabe muito bem que por segundo as cancelas levantam e baixam várias vezes. E é dali que saem os recursos da autopista. Então, essa é a nossa preocupação. O risco que esse projeto traz se não for um projeto bem dimensionado para aquela obra. Baseado nos comentários que você fez, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Você falou que houve um termo de referência. Quem participou da elaboração desse termo de referência? Quem validou esse termo de referência? Se você disse que a Caixa Econômica aprovou o termo de referência, ok. Então, essa questão já não cabe mais. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, quando a CEPLAN contrata uma empresa para fazer um projeto, existe a necessidade de participação da CEPLAN no acompanhamento da execução desse projeto. Na execução sim, na elaboração não. Se eu não me engano, existe a necessidade, inclusive, da participação na elaboração do projeto. Beleza. O projeto aprovado, ele foi validado? Quem validou? Existia, na época do então prefeito Castelo, uma engenharia, um engenheiro responsável da CEPLAN para acompanhar todos esses projetos. Na época, se não me engano, era a Saúde, que foi a responsável. É vereador. Não, engenheiro. Que ela foi a responsável pela macro-drenagem na parte de engenharia. A participação dessa pessoa nesse projeto em específico. Com relação à licitação, qual foi o tipo de modalidade que foi aplicado? Você já mencionou que esse recurso é um recurso da macro, que era uma parte, o faltante da macro 1. Esse recurso ainda é da macro 1, ele faz parte daquele recurso lá atrás, e o que gerou então essa nova liberação? Essa liberação ela compunha aquele montante lá atrás, ou é um novo financiamento, um novo empréstimo para a execução dessa obra? Com relação a Top Engenharia, eu volto a afirmar, eu acho que não cabe a gente questionar, se ela fez o cálculo, ela assinou a RT, ela é responsável pela execução da obra. Qualquer problema, é lógico que o município deve acionar a Top Engenharia. Com relação à autopista em específico, esse projeto, ele foi validado pela autopista. A autopista tem conhecimento da execução dessa obra, a autopista acompanhou a elaboração desse projeto, ou ela recebeu esse projeto com tempo hábil para validar e validou esse projeto.
É um projeto que realmente atende às necessidades, ou pelo menos às características mencionadas, muito mencionadas, inclusive na última reunião que a gente participou, relativo à segurança. A NTT, ela validou esse projeto, existe hoje já uma autorização conjunta, NTT e Autopista, autorizando o projeto, realmente pode ser executado de acordo com os moldes. São esses alguns questionamentos que a gente gostaria de fazer, e eu até me recordo, recentemente ocorreu um colapso ali em Itapema, né, com relação a um tudo similar, logo após a Polícia Rodoviária Federal, se não me engano. Né? Isso, faz um tempinho já, mas é muito parecido. Também, e pelo que eu me recordo, o projeto teve que ser modificado. Né? As características, elas são similares, eu não sei se a questão de altura de solo é a mesma, né? Isso aí fica difícil para a gente ir a olho, né? Dizer se é ou não é, mas eu me lembro que isso ocorreu. Então, o que nos gera ainda mais uma preocupação, né? Imaginando que nós estamos falando de uma marginal lá em Itapema, já próximo do Morro do Boi, do túnel ali, onde o trânsito de veículo é praticamente local, daria facilmente para, se for necessário, interditar. Não vejo essa possibilidade de interditar aonde a gente está fazendo essa obra. E aí, reforçando também a questão do que foi mencionado pelo vereador João Domingos Zimmermann, a questão do porquê toda essa obra está sendo alocada dentro do município de Biguaçu, se é uma região de limite de municípios. Obrigado. Devolvo a palavra ao nosso secretário de Planejamento, Matheus. Em relação a essa... O município não pode, de forma alguma, investir recurso em área diversa do estabelecimento do município. Então, todo investimento público tem que ser feito dentro da área do município. Isso foi uma situação que a Caixa nos cobrou para que a obra tivesse 100% dentro do município de Biguaçu. Com relação ao do projeto, vereador Salmir, a Prefeitura de Biguaçu licitou um projeto onde a empresa vencedora do certame daria a solução, ela faria o estudo e daria a solução para que fosse executada a obra no método não destrutível, e sabendo que a empresa veio, fez a vistoria técnica, foi no local, fez toda a topografia e tudo, ela sabia o material que tinha ali, todas as dimensões, todas as cotas, tudo a empresa sabia. Assim como a empresa Dang. Quando a empresa Dang, porque esse projeto, respondendo também outra pergunta lá do vereador, esse projeto foi feito um termo de referência pelos engenheiros da Secretaria de Planejamento, com base no que do método não destrutivo, e foi feita a licitação. A licitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, assim como, e aí a empresa Talprof fez o projeto, apresentou as suas considerações. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, posteriormente já. A Caixa aprovou, tanto é que a gente pôde fazer a licitação e contratar a empresa executora, que é a Dang. Na oportunidade do certame licitatório, toda empresa é obrigatório ela vir fazer uma visita técnica. Então a Dang, assim como outras empresas que participaram do certame, foram no local e certificaram que aquele projeto que a Prefeitura estava listando era passível de ser realizado. Então isso, todos esses trâmites seguiram dentro de toda a normalidade. Por isso, e para isso, a empresa, claro que existe uma responsabilidade grande de fazer uma obra dessa, de uma travessia subterrânea não destrutiva, a gente sabe disso, mas para isso a empresa que fez o projeto emite uma responsabilidade técnica, assim como a empresa Dang emite também uma RT de execução dessa obra. Tanto uma quanto outra são responsáveis. Se eventualmente, outra pergunta que o vereador fez, se eventualmente houver um colapso ali, houve um erro na execução, enfim, aí vamos verificar. Se o erro está na execução,
se a empresa Dang, que é a executora lá, eventualmente executar uma obra diferente do que está previsto no projeto, ela é responsável. Agora, se ela executou exatamente como está previsto o projeto e o projeto realmente não suportou, aí a responsabilidade é da empresa Top Pro, que foi quem emitiu uma anotação de responsabilidade técnica para tanto. Então, nesse caso, a prefeitura tem claro, a prefeitura, depois, na oportunidade de execução, tem um fiscal da prefeitura efetivo, que hoje é o Gustavo, ele vai lá e fiscaliza a obra também, né? Até para emitir medição, para saber o quanto que foi executado daquela obra, enfim. Mas na elaboração do projeto não tem participação nenhuma da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Antes de... Oi? Aí eu não sei te dizer, daí teria que pedir informação lá para... Não é uma carta convite, tá? Pelo valor da obra não pode ser uma carta convite. O projeto de 114 mil, que é o contrato da Top assinou, Ah, estou falando da execução, eu não sei te dizer. é porque aqui a Top assinou um contrato de 114 mil e o levantamento que você fez com 3 empresas, que também aqui não diz as 3 empresas, chegou a um total de 62 mil projetos, 3 medições de 28, 90 mil. E um total de fiscalização, supervisão e fiscalização dessa obra. Você botou aqui a primeira medição, segunda, terceira, quarta e quinta medição, chegando a um total de 142 mil. Isso o levantamento feito pela Secretaria de Planejamento, que você assinou. E aí onde saiu a licitação, então existe, a carta convite pode chegar até 150 mil, que mudou agora de junho, agora mudou, é de 176 mil até 330 mil, em obras de engenharia, mas na época era até 150 mil para obras de engenharia e 80 mil para outros tipos de coisa. Então, nesse certame que você fala, então, a fiscalização em si, ela é uma carta, e a outra, e o projeto é mais outro, para chegar a 150, porque se somar as duas aqui, chega a quase 300 mil, 142 mais 114. Então, eu creio que nós gostaríamos de saber as empresas que foram convidadas, porque eu vou ler só um trechinho aqui do que é uma carta convite. É a modalidade mais simples da licitação, feita normalmente para aquisição de obras, serviços de engenharia, que custeia até 150 mil para a compra de bens e outros serviços no valor de 80 mil. Nesse caso, a unidade administrativa escolhe os convidados, pelo menos 3 fornecedores do segmento que possa fornecer ali as suas, seus orçamentos, por meio de uma carta convite, que substitui o edital. Não é necessário que as empresas estejam cadastradas, mas é obrigatório que o órgão público divulgue a cópia do instrumento, porque outras empresas, além das 3, podem também participar. Então, aqui não traz o convite das empresas, que nós vamos fazer um novo questionamento, depois um novo requerimento da bancada, solicitando as empresas que participaram do projeto, porque a licitação está aqui. E, claro, que a outra licitação da Dang, que é a construtora, e houve um pagamento bem antes da empresa começar, num valor de 37 mil reais, que está aqui, que é uma medição, que é um empenho, 62,60 de 2017. Nós gostaríamos de saber por que esses 37 mil lá, se nem a empresa não tinha começado ainda. A única empresa que tinha entrado lá para fazer a topografia era a Top, não tinha nada, não tinha obra nenhuma executada. Depois houve um empenho, de mais um empenho de 90, anulação do empenho tal, e depois houve outro empenho no valor de 719 mil. Ainda no referendo a... Vereador, mas é empenho ou pagamento? Foi empenhado. Não, empenho não é pagamento. Empenho, mas é o que nós vamos saber depois, que nós vamos solicitar. Empenho não tem nada a ver com pagamento. Tá, mas nós vamos... Primeiro tu empenha um valor que está autorizado posteriormente a fazer pagamento. Então não tem nada a ver. Exato, mas é por isso mesmo que houve anulação do empenho. E depois foi feito outro empenho. Então estou fazendo empenho para anular, eu acho que... Tá. Agora, eu depois... eu gostaria... Mateus, só um minutinho aqui. Vereador, assim... Não, mas é que Vossa Excelência já está desvirtuando o assunto, porque eu acho que isso aí, como Vossa Excelência falou, isso aí você pode fazer um requerimento e pedir a cópia dessa documentação para a licitação, elas vão mandar quem participou e etc e tal. Não. Só porque a licitação não vem. Pois é, então...
Então não resolve, por isso. Mas então o não vereador, resolve isso. Eu sugiro que o vereador faça um requerimento Isso. e peça cópia integral do processo licitatório. E a questão... Capa a capa, e aí vamos... eles vão fornecer. Agora, com relação ao empenho, não é pagamento, tá? Empenho, Pois é. só empenho é aquela dotação para posteriormente poder emitir uma nota fiscal Isso de pagamento. está fugindo totalmente Eu só queria a fazer questão um- do colapso aí, um que último- pode um causar o último projeto mal feito, pois é. Um último esclarecimento, até porque eu preciso me ausentar, que o vereador Salmir me questionou. Essa obra do túnel online ali, ela é recurso da Macro 1, tá? Tudo da Macro 1. A Macro 2 é um outro recurso diferente, também é fundo perdido, que aí para contemplar as bacias que não tinham sido contempladas, que é o Vendaval, lá em cima no Bom Viver, e ali do coque ali do Jardim São Miguel, tá? Aí é um outro recurso. Tá. Antes de passar... Eu até vou pedir licença a todos os presentes, mas eu tenho outra reunião, precisaria me ausentar. De qualquer forma, fico à disposição, presidente, para eventuais dúvidas, os vereadores que persistirem, documentação e tal, a gente está à disposição, pelo menos lá da Secretaria de Planejamento, que vocês precisarem, manda para mim. Agora, para a licitação, daí tem que mandar lá para o Daniel, tá? Ele que é um... Ok, secretário, agradeço a sua presença aqui. Infelizmente, eu me enganei no horário da reunião. Não, todo mundo vai ser ouvido. Só um momentinho, calma. É que eu também vou ter que me retirar. Eu pensei que a reunião era às 2 horas, eu marquei um compromisso às 3h30. Já são 10 para as 4. E eu vou pedir para o vereador Elson me substituir aqui na mesa, antes de passar a palavra aqui para o engenheiro. Eu acho que é mais fácil ouvir o engenheiro primeiro, depois o Marcelo. Vocês decidem aqui quem quer... O pessoal quer fazer sobre o processo, né? Então, vereador Elson, Vossa Excelência pode me substituir aqui na mesa, porque, infelizmente, eu sou obrigado a me retirar também. Um abraço aí. É muito compromisso. Vamos lá. Tchau. Boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento a essa audiência pública, deixaria a palavra livre aos representantes da autopista, o Marcelo ou a Letícia, é isso? Para os questionamentos que já foram feitos e que, porventura, vierem a existir na discussão do assunto. Esse processo da Macro... Estou acostumado com isso. Esse processo da macrodrenagem 1 foi aprovado em 14 de dezembro de 2011, num processo similar com o que foi aprovado lá em Itapema, que o vereador Samir comentou. E desde 2011 ele não foi implantado, pelo menos no trecho de faixa de domínio da concessão, né? Em 2017 nós colocamos a prefeitura para ver se ainda tinha interesse em fazer essa obra na faixa de domínio, então a gente arquivaria o processo. Para explicar como funciona um processo desse, a prefeitura apresenta o projeto já executivo para nós, a gente faz uma análise, submete para aprovação, a gente não aprova, a gente submete para aprovação da NTT, que é a agência reguladora, vai para Brasília, publicado em Diário Oficial da União, e essa publicação foi em 14 de novembro de 2011. Após a publicação, a gente faz um contrato, é um CP, que a gente fala vulgarmente, mas é uma abreviação de contrato de permissão especial de uso da faixa de domínio da União. Nesse contrato é firmado entre a autopista e a prefeitura, né, e o interessado, e após esse contrato firmado, a gente encaminha para a NTT para conhecimento e também para arquivamento. Como o processo de... O que é mesmo que você está falando? O que é que você está falando que é de 2011? O processo iniciou em 2011, ele foi aprovado em 2011. Mas esse é o que? É um envio já do projeto? Alguma coisa? O projeto é de 2011. 2011? Como é que foi feito outro projeto agora? Então, exatamente, a gente vai chegar lá. O projeto inicial não era o projeto que foi apresentado posteriormente, porque, enfim, o projeto de 2011, isso já é oneroso tanto para a concessão, tanto para a NTT, quanto para a prefeitura. Porque, por obrigação contratual, nós temos que informar a NTT mensalmente de todos os processos de terceiros.
Então, mensalmente, nós temos que fazer carta aos terceiros ou notificar os terceiros sobre o andamento da obra ou porque que a obra ainda não começou. Eu não me recordo de cabeça qual que é o tempo, o prazo de obra. Um exemplo, o prazo da obra de 6 meses. A obra foi autorizada, venceu 6 meses, por que a obra não fez? Toda essa justificativa a gente tem que dar para o MPP. A gente provoca o interessado, porque a obra não é nossa, e a gente faz essa ponte entre o interessado e a MPP. Desde 2011 a obra não dava, então a gente, nós comunicamos à prefeitura, nós chamamos a prefeitura, o Poder Executivo, para verificar se ainda havia interesse nessa obra, né? Às vezes não tem interesse, as gestões mudam, enfim. A prefeitura em 2017 falou que ainda tem interesse e apresentou, fizemos uma reunião na sede da concessionária, uma reunião que seria de início de obras, em 16 de outubro de 2017, e foi apresentado um novo projeto, ou na verdade uma revisão do projeto. E aí, como nos foi apresentada uma revisão do projeto, nós solicitamos para analisar esse projeto, né? Que é o óbvio. Foi dada uma prorrogação de prazo de obra, porque vimos que a prefeitura tinha interesse em retomar o processo. E em 16 de outubro foi entregue o projeto e em 3 de abril de 2018 a gente apresentou algumas necessidades de readequações do projeto, que é justamente readequações técnicas, né? A gente pediu, era uma série de readequações, mas dentre elas era realmente o cobrimento, era a reperfilagem, que no primeiro projeto tinha reperfilagem, uma camada de nata de concreto, uma camada estrutural que fica ao redor da duela metálica, né? Pedindo isso, pedindo algumas sondagens, enfim, complementações técnicas ao projeto reapresentado. Foi feita a entrega do projeto em 16 de abril de 2018 e em 3 de maio, 3, 4 meses atrás, nós encaminhamos novamente novas considerações ao projeto para que ele seja revisado. 16 de abril vocês encaminharam as considerações? Não, 16 de abril nos foi entregue o projeto e 3 de maio nós encaminhamos as considerações. A gente fez uma primeira análise, encaminhou para o Gustavo, que é o engenheiro da prefeitura. Eles retornaram os projetos, mas ainda assim faltando itens que a gente já tinha solicitado na análise anterior. Em 18, não 18. Tudo isso aconteceu entre finalzinho de 2019 e 2018. Só para aproveitar o gancho aqui, para não perder o assunto, esse pedido de revisão do projeto foi nos engenheiros da CEPLAN que realizaram ou foi a Top Engenharia que fez a revisão e encaminhou para a CEPLAN? A gente não conversa com o fornecedor de interessado, a gente só conversa com o interessado. Por exemplo, eu vi que o senhor tem um estabelecimento na beira da rodovia. Se ele tiver um acesso irregular, a gente vai notificá-lo e aí ele vai precisar regularizar o projeto. Um exemplo, ele vai contratar uma empresa, a Marcelo Engenharia. A autopista não conversa com a Marcelo Engenharia, a autopista vai conversar só com o interessado. Só com o ente. Só com o município. Só com a prefeitura, a gente não conversa com o terceiro. A não ser numa reunião de início de obra, que aí a prefeitura, até por não ter um corpo técnico especializado, leva o prestador de serviço, e aí a gente instrui. Mas a gente não faz a tratativa direta, a gente faz a tratativa apenas com quem está na publicação. Né? Aí, em 3 de maio... A definição seria uma ingerência da nossa parte, né? A gente não pode fazer isso. Aí, em 3 de maio você falou que fez um novo... Isso, novos pedidos de complementações, e em 26 de junho, agora faz um mês, houve nova reunião com nossos técnicos, né? Nós temos um geotécnico especialista, então os senhores podem ter certeza que qualquer colapso na rodovia preocupa muito mais a nós do que qualquer outro aqui nessa sala. Então, qualquer projeto ou qualquer obra de intervenção diretamente no tronco da rodovia, eles são muito criteriosos. O Tunnel Liner, que o vereador, o Ednei, na semana passada, apresentou um Tunnel Liner que era sobre passagem de pedestre. Esse foi analisado por nós, foi executado pela TAPA, que é a empresa que é a dona, né, do shopping do Portugal Prêmio. Também é um Tunnel Liner de terceiro, mas esse projeto foi analisado por nós e foi executado por eles, mas com uma fiscalização além deles mesmos, que eles contrataram uma empresa terceirizada para fiscalizá-los e acompanhar a obra. A gente fiscalizou a obra inteira. E a gente tem um corpo de geotecnia, até pelo histórico de acidente, de causas de geotecnia na nossa rodovia, né, na serra
em 2011, 2012, a nossa serra vai para Curitiba praticamente veio abaixo. Então nós temos um corpo técnico de geotecnia muito avalizado, porque esse professor, eu não conheço esse professor que fez a denúncia, mas antes até de fazer a denúncia ele conversou com o nosso geotécnico, que ele é mestre na Universidade da UFSC. Esse professor foi professor do nosso geotécnico, então é o que basicamente a prefeitura tem a falar sobre isso, é o que nós temos. Não, mas depois do dia 13 aqui da última data, 3 de 5, vocês pediram novos complementos. Nós estamos aguardando. Então não está liberada a entrar no perímetro na faixa de domínio, não. Mas só para eles. Então, essa parte, depois eu gostaria que a proprietária aqui se manifestasse, que eu estou ali, e depois também a TOP, porque diante disso, eu vejo que, por isso que eu falei do empenho, é que como não está acontecendo a obra em si, no domínio, também lembro. Desculpa. Como não está ainda acontecendo a obra, o domínio não está acontecendo a obra também na propriedade em mar até a BR. E por isso que eu solicitei ao secretário, por que dos empenhos? Se é um empenho é importante essas datas. Então, até agora não. Se a casa quiser, a gente pode fornecer um documento, uma carta informativa de todas essas datas. Para nós, nosso processo é extremamente transparente. A gente mostra tanto a publicação como essas datas, não tem problema nenhum. Tanto a casa quanto ao Poder Executivo. Né? Seria interessante, até porque é estranho esse processo, né? Você contrata uma empresa para fazer um projeto, uma empresa de engenharia para fazer um projeto. Esse projeto ele foi pago, certo? Para ser executado, ele precisa ser submetido à aprovação de duas empresas ou dois órgãos diferentes, que é a Autopista e a NTT. E antes mesmo de eu receber a aprovação desses dois órgãos, que é o que vão me autorizar a executar a obra, a empresa já é contratada, o processo já é licitado. E se a aprovação não vier? Então, como eu disse, o processo estava aprovado, mas como foi apresentada uma revisão do projeto, essa revisão do projeto não está aprovada ainda conosco. O que eu queria aproveitar... Outra coisa que é estranha ainda, com licença só um pouquinho, vereador. Outra coisa que é estranho, né? Porque já existia um projeto anterior, para que contratar um novo projeto? É só para deixar claro aqui, uma informação que eu gostaria que o Marcelo repassasse. O projeto anterior estava aprovado pela NTT e pela Autopista, certo? Dentro das normas técnicas vigentes. Porque houve alguma modificação de leito, de trecho, para que a Autopista tivesse dúvida quanto às normas técnicas de segurança da obra, para pedir uma nova revisão desse projeto? Foi apresentada uma metodologia executiva distinta do primeiro projeto. Então, nessa metodologia executiva, a gente pediu algumas complementações. Todo projeto revisado, ele tem que ser reavaliado. Então, como foi apresentado no dia da reunião de início de obras, nos foi pedido uma nova maneira, uma nova metodologia executiva. A gente ficou de avaliar e a gente pediu algumas considerações. Não porque havia dúvida do projeto anterior. Não. Até porque o projeto anterior com o projeto revisado, a metodologia executiva são distintas, né? Então... Ok. Ou seja, um novo projeto, né? É uma revisão de projeto, não deixa de ser um novo projeto. Já está na terceira vez que estão solicitando. Tá, eu gostaria, para dar encaminhamento, eu acho que seria importante a gente ouvir o representante, que é o Gilberto, aqui da Top Engenharia, e os vereadores, para a gente, e depois a gente repassa a palavra lá para o terceiro, que é o diretamente atingido ali na região, para que, com certeza, ficará mais fácil a mesa repassar aqui. Depois a gente abre a palavra para o representante terceiro aqui, que se faz presente aqui também. Muito obrigado.
causou uma certa estranheza quanto a essa situação do eventual plágio que o professor nos colocou, porque cada projeto de engenharia é um projeto particular. Não existe maneira de pegar um projeto seja lá de onde for, seja lá de Brusque, seja aqui de Itapema, seja de qualquer lugar, e pegar um projeto aqui e colocar em outro lugar. Isso não existe. Haja vista a necessidade de cada projeto ser dimensionado. O dimensionamento deste projeto aqui foi realizado pela nossa equipe de projeto. A nossa equipe esteve em campo, a nossa equipe fez o levantamento topográfico da área particular do KM 198, mais 500 metros ali, no Rio Carolina. A nossa equipe fez o dimensionamento da área de contribuição para este bueiro, para poder fazer o dimensionamento hidráulico disso daí. Foi estudado o ciclo hidrológico aqui da região da Grande Florianópolis. Então, respeitosamente, quanto ao critério de se falar que esse projeto é um plágio de alguma coisa, vocês me perdoem, mas isso é uma inverdade. Primeiro fato. Tá? Segundo fato, todos os critérios de dimensionamento que se levou a este túnel levaram em consideração a critério técnico, quanto aos diâmetros calculados e dimensionados para atender a capacidade hidráulica da geração dessa água aqui do local. Foram estudados variações de maré da Baía de Florianópolis. Foi estudado como é uma obra metálica que vai estar em presença com o respingo de maré. A própria norma 6118 orienta lá que isso aí aumenta de 30 a 40 vezes a capacidade e o poder de corrosão de uma obra dessa aí. Então foi levado em consideração isso, porque foi revestido o meio anel inferior deste túnel com concreto para prolongar a vida útil. Né? As dimensões, tanto em diâmetro quanto em extensão, provavelmente não devem ser a mesma. A espessura da chapa que nós colocamos lá, nós podíamos trabalhar com chapa de 2,2 milímetros, baseado em todos esses critérios aí, com uma certa pouca cobertura, com um certo problema da maré. Foi dimensionado um bueiro com a chapa de 4,7 milímetros. Então causa uma certa estranheza essa comparação, assim, de dizer que nós pegamos um projeto de um ponto e o copiamos no outro lugar. Isto é totalmente inválido, não existe isso na engenharia. Qualquer engenheiro técnico que vai fazer isso sabe que você depende da área de contribuição, do ciclo hidrológico para poder dimensionar essa obra. Nós temos plano de sondagem que foi realizado, 4 furos de sondagem ali, de SPT, um na lateral da marginal, não em cada marginal e um em cada canteiro. Todos eles nós temos solo com capacidade de 4 a 8 de SPT, sendo que a orientação para fazer uma obra dessa tunnel line é que esse SPT seja no mínimo 4, no máximo 15. Então atende ao proposto para essa escavação. Atende a esta situação. O que nós podemos falar demais aí da reivindicação do professor é que nós tivemos uma certa infelicidade de um dos nossos meninos achar uma imagem na internet. Qual foi o motivo que a gente justificou isso? Que eu não sei se é da obra do Brusque, eu não sei que diâmetro que é a obra do Brusque, que foi colocado lá como método de enfilagem. Método de enfilamento, para vocês terem ideia, não é nem um método projetado, não é um método dimensionado, é um método que você propõe como um adendo de segurança pro fato. Então, você crava as barras de ferro, que é o processo mais econômico. Nós tínhamos aí na prefeitura uma indicação de um projeto que teria lá uma certa quantidade de valor, não podia fazer um projeto de 5 milhões. E também causa estranheza do senhor me falar que o professor falou que esse projeto faria com 2 milhões. O projeto do Tunnel Line em si, seu João, custa... A matéria da isso. Notícia, né? Isso. O projeto do Tunnel Line em si vai custar 1 milhão e qualquer coisa. O que tem dentro deste contrato aqui são as obras auxiliares. Nós temos projeto de contenção, projeto de relocação de cercas, projeto de reconstrução de estrutura de drenagem pluvial, certo? Relocação, inclusive,
registro de água da Casan, lá de um senhor que tem um registro da vida do negócio lá. Né? Nós tivemos a campo aqui, o senhor nós fomos lá pedir permissão para o senhor para entrar no terreno dele lá, porque nós íamos trabalhar dentro do terreno. No nosso projeto, isso também causa estranheza, quando está o questionamento do professor, que ipsis lipsis o projeto, nós temos o nosso relatório fotográfico do nosso pessoal de campo trabalhando, do pessoal de sondagem trabalhando. Isso é uma coisa assim que não vamos nos questionar com a professora. A gente respeita muito no quesito de engenharia profissional com profissional. Tem que você, como disciplina de justiça, que não cabe a nós aqui. Então, nossa questão aqui é justamente o colapso da pista perante a... Sim, e quanto a isso, daí, como nós fomos contratados para fazer esse projeto, nós já participamos do certame, tem o termo de referência, o que era para ser feito, fizemos o projeto, acompanhamos o projeto perante a Caixa Econômica Federal. Nós, como projetistas, não temos que saber se vai passar pela autopista. Nós fazemos projeto, não para a autopista aqui, nesse que não fizemos ainda, mas participamos muito da região lá no Paraná, como CCR do Norte e Equataratas, Caminhos do Paraná. A gente conhece todo o processo, como é que é. Só que não cabe a nós saber se daqui da Prefeitura de Biguaçu já havia sido passado ou não. E na primeira reunião que a gente teve na autopista, que a gente foi lá participar com o Levi, com os meninos, o que foi apresentado lá de 2011, na verdade não era um projeto. Era um croquis com uma indicação. Não era um projeto que tinha em 2011. O projeto da Altrebor, que fez a macrodrenagem, fez uma orientação do que teria que ser feito. Nós refizemos esses cálculos aí para saber se isso daqui suportava ou não suportava. Nós, a princípio, queríamos fazer um túnel menor, em diâmetro de 1,80. A readequação agora foi a Top Engenharia que fez a readequação e encaminhou para o setor de planejamento da Prefeitura? Então, este projeto inicial aí que está aqui, já sofreu alterações, porque o senhor Ari fez a regularização do acesso dele, o Corres fez a regulação do acesso dele. Nós temos uma das solicitações da autopista para esse projeto, é porque fisicamente este ponto aí não é mais o mesmo. Esta configuração, principalmente da Marginal Sul, do lado do Soari, não é mais o que consta nesse projeto, porque essa data é de 2016. Ficamos 2 anos aí protelando isso, e ocorreu obras, porque a autopista é detentora da faixa de domínio. Qualquer um que chegue lá e faça um pedido, desde que não tenha interferência de alguma outra coisa, a autopista não vai ficar segurando o Soari lá para deixar ele sem fazer o projeto. Fez, executou. Agora, o que nós estamos fazendo? Uma das coisas, fazendo a readequação dessa situação, inclusive com levantamento de campo de topografia, atendendo a essas solicitações deles. Já está em mão da CEPLAN um adiantamento desta solicitação. Então, o processo que nós estamos acompanhando, que nós estamos passando aqui, por isso que eu fico muito... a gente acaba ficando chateado, porque não vem a um certame, alguma coisa, para passar por uma vexatória dessa, levar a uma situação de plágio, né? Mas... Desculpa, não é vexatório, que isso aqui é uma casa legislativa e nós temos o direito de fazer a cobrança em qualquer certame, como já é a segunda vez que a Litoral está vindo aqui. É esclarecimento da sociedade. Eu acho que esse vexame que você tem que passar é lá com o professor. Sim, perante ao juiz, você tem que dizer sim para ele, mas não para nós aqui. Desculpe, talvez eu não me expressei direito. Eu quis dizer pela lisura do que a gente sempre se propõe a fazer. Não estou referindo a essa casa, de forma alguma. Nós estamos aqui justamente pelo respeito a vocês. Nós podíamos ter nos omitido, vamos embora, espera a coisa acontecer. Mas não, nós nos comprometemos, tanto a prefeitura. Olha só, nós pegamos 16, nós fomos receber esse projeto agora, esses dias. Isso que o senhor está vendo aqui, ó, seu João. O projeto está dividido nessas partes aí. Então, nós recebemos o projeto, a nossa empresa foi contratada para fazer o projeto e o acompanhamento de obra. Então, temos um profissional aqui, um engenheiro responsável nessa obra aqui, que está acompanhando dia a dia o andamento dessa obra aqui e se reportando à prefeitura. Diferente se a obra que está hoje executando é lá na Bahia e depois, mais tarde, vai ser a obra da autopista. Porque essa obra da autopista, efetivamente, tecnicamente, vai sair. Seja adequado da forma com que eles propõem, seja lá como vai mudar o projeto, não importa. Esse projeto vai ser alterado, vai ser mudado de acordo para atingir o critério que a autopista vai estar solicitando. Se tudo que a gente apresentou agora na revisão for suficiente, beleza, não for suficiente, vamos nos adequar, nós não temos nenhum critério de dizer que nós vamos nos omitir isso. Ok, Gilberto, então, para dar seguimento à reunião,
Qualquer alteração, então, que venha a ter ainda na execução da obra, a Top Engenharia vai ficar à disposição para apresentar essas melhorias. Antes de passar para o Ari, que é o proprietário do estabelecimento ali ao lado, eu gostaria de saber do Ari se o reclamado está dentro da área de abrangência da autopista, e daí essa situação é com a liberação da autopista, ou se o reclamado é fora da abrangência da autopista. A palavra está com você, Ari, se puder, o vereador Nino repassar para você o microfone para a gente ficar sabendo e depois discutir a situação, no caso com a autopista ou com a municipalidade. A princípio, o que a prefeitura tinha me apresentado lá como projeto era um túnel lá pelo lado de São José e um de Biguaçu, onde não me afetaria em nada e não afetaria o meu vizinho, a Jardinagem Junks, ao lado de São José. E agora, ultimamente, foi apresentado esse projeto onde os 2 túneis line vão passar por dentro da minha propriedade, onde vai pegar 8 metros de frente da minha propriedade, onde eu já regularizei tudo junto com a autopista, muros, cercas e todos a benfeitoria que era preciso para o projeto, para aprovação na prefeitura, do meu novo estabelecimento. E, segundo esse novo projeto aí agora, vai ficar um rio a céu aberto dentro do meu pátio de estacionamento. Eu pergunto, não poderia ter seguido o projeto original de 2 túneis, um por cada lado, onde não prejudicaria nenhuma vizinhança? Esse projeto não foi discutido com as partes interessadas, que era eu e o seu Junks, lá o seu Vitorino, no lado de baixo. Nenhuma dessas pessoas foram consultadas a esse respeito em nada. Simplesmente montaram um projeto do jeito que a prefeitura achou que deveria ser. Okay, mas essa área está dentro da área de abrangência da autopista, da liberação da autopista. Os 15 metros de recuo de área não edificante. De área não edificante. De que quem tem a autonomia é a autopista de dizer ou não? Não. Não? É minha. A propriedade é minha, está dentro da minha escritura. Ok. O Gilberto quer uma palavrinha para... Sim, claro. Você tem conhecimento... Você tinha conhecimento do projeto inicial da máquina, porque passou dentro da sua propriedade desde a hora que veio lá do Brasil. Pegou o campo de futebol, pegou a propriedade da sua família, ela vem entrando, isso. Então, naquela época, você já tinha conhecimento que ia ser 2 turnos para cada lado. Isso. O projeto que a prefeitura me apresentou na época, com a secretária... O projeto apresentado em 2011, quando passou a empresa de engenharia que fez o projeto, me apresentou, meu pai era vivo na época, a gente autorizou a passar a macrodrenagem. Se bem que, quando for executar o projeto, já fizeram uma curva lá que dava debaixo de um galpão nosso. A prefeitura disse que tinha que demolir o galpão porque tinha que passar o rio debaixo do galpão, se tendo que tinha espaço suficiente para não derrubar o galpão. E a gente teve mais uma briga, e a prefeitura mudou e passou por um lado onde que não precisou demolir nada. E a obra continuou e não terminou. E eu fiz as benfeitorias depois, que para mim a obra já estava executada, não ia ser mais do que aquilo, porque de 2011 até 2018, e agora está aparecendo esse novo projeto com essas modificações que realmente vão me prejudicar e muito. Ok. Vamos ouvir aqui o Gilberto, que segundo ele tem algumas informações. Só para informar quanto ao projeto que foi nos imputado como concepção de projeto, desde o primeiro momento, senhoria, o projeto que está aqui, que eu estou vendo aqui a imagem com o seu nobre vereador João, você pode anotar aí que o projeto é do seu lado. O projeto 2016, que foi apresentado para a prefeitura e aprovado na Caixa Econômica, é com 2 túneis do lado de Iguaçu. Em 2012, do projeto original de macrodrenagem, aí eu não... Está aprovado com vocês lá na autopista a execução dos 2 túneis lá, um em cada lado. Não é isso, Marcelo? Então, o senhor veja, para nós aqui,
perante eles também, nós seguimos o escopo do que estava nos solicitado. Não estou o nosso projeto de 2016, que foi este projeto licitado, este projeto que a gente fez, os 2 túneis estão desde aquela época no seu lado. Pois. Isso daí só para esclarecer, para não ficar uma coisa de... Ari, assim, ó, qual é o encaminhamento que pode ser dado, né? Você entrar com essa solicitação junto à Secretaria de Planejamento, pedindo a essas alturas a revisão, e se caso isso não acontecer, você procurar os seus direitos juridicamente para resguardar os seus direitos, né? Nós estamos aqui para dar transparência e dar oportunidade das pessoas colocarem aquilo que se acham prejudicadas, como é o caso da Top Line, que está aqui fazendo a explicação do projeto, a autopista nos afirmando que o projeto aprovado na NTT e junto à autopista está dentro dos dimensionamentos técnicos exigidos, né? E essa situação específica de você que tem um empreendimento ali, caso não seja resolvido administrativamente, o caminho será buscar, evidentemente, os teus direitos jurídicos, né? Dentro daquilo que vai atender a sua demanda e aquilo que ficar melhor para você. Acho que essa é a situação que a gente pode deixar clara aqui para você. Temos a oportunidade de você se expressar aqui diante da autopista e diante da empresa que está readequando o projeto, né? Agradecer, não sei se o vereador Nino, os vereadores aqui que se encontram, o assessor ou o Marcelo, ou a Letícia da autopista, tem mais alguma situação a ser colocada, ou a Top Line. Acho que agradecer ao vereador Nino pela proposição, na verdade não ao vereador Nino, a bancada do PMDB, para trazer esses esclarecimentos. Quanto às situações das licitações, evidentemente Vossa Excelência vai fazer um requerimento para buscar todos esses esclarecimentos, toda essa documentação, e a palavra fica livre para a gente encerrar essa audiência pública. Obrigado, presidente. E eu vejo assim um pouco mais de que a gente é uma bancada, é um partido, e eu tenho notado que as demais audiências públicas aqui tem 8, 10 vereadores, e me parece que foi feito um boicote nesta audiência pública, não só em respeito aos meus colegas vereadores que estavam aqui também, para também, só de lá daquela região, tem mais 3 vereadores que podiam realmente estar junto conosco. A ausência do poder executivo, que é a parte principal para responder para o cidadão, por que em 2011 era um projeto, por que agora em 2008, esse projeto aqui de agosto de 2016 é outro, a falta do setor de licitação, a presença e depois a ausência do secretário, que não ficou até o final. Uma audiência pública, ele sabe que é 1h30, 2 horas. Então, acho que tem que, como secretário, em respeito a essa casa, nós, e em respeito às pessoas, a Litoral Autopista, pela segunda vez em 2 semanas, vindo aqui, ao Gilberto da Top Engenharia, vindo aqui se manifestar, a imprensa que está presente, os demais cidadãos, os assessores, os vereadores, que não puderam estar presentes, mas mandaram os seus assessores, agradeço a vocês por ter estado aqui presente, né? Mas eu vejo assim que alguma coisa está faltando, nosso. Alguma coisa falta por quê? Porque não está fechando o cumprimento da Litoral, que em maio ainda está solicitando cumprimento. Não está fechando que o projeto inicial não é o mesmo agora do final. Não fecha quando uma empresa, a Dong Engenharia, está executando a obra sem saber se a Litoral, a NTT, ainda vai dar a liberação total. Isso agora que era para ser feito a licitação da obra. Não, agora está tudo judicialmente, está resolvido lá, está resolvido com a NTT, está resolvido com o proprietário aqui, que está sendo prejudicado com mais de 8 metros vezes 30, quase 250 metros quadrados de terra, que é dele, menos que seja edificada por isso, que é estacionamento, mas é dele. Ou a NTT ou a Litoral vai entrar no terreno dele? Não vai. Ninguém vai entrar lá. Se ele disser que não, enquanto não for indenizado, vão ter que indenizar o proprietário. E é isso. O proprietário de baixo não é problema. Porque realmente o proprietário de baixo, esse muro que está sendo feito, que eu verifiquei hoje de manhã,
excelente para ele, vai fazer um acostamento no terreno dele, vai urbanizar na parte de cima, vai ficar excelente, não está sendo prejudicado. Mas o Ari está sendo prejudicado. Nós estamos sendo prejudicados porque o nosso dinheiro público está sendo investido. Eu não sei quanto a empresa já recebeu, está fazendo o serviço, vai fiscalizar, vai receber. É uma carta convite. Me surpreende quando o secretário diz que não sabe o nome, ele vem para a reunião dessa e está munido, ele tem que estar munido, que as perguntas vão ser feitas, mas cabe a nossa bancada, né, Salmir? É tudo aquilo que não fomos atendidos, novamente requisitar, através de documentos, para que fosse. Mas eu quero agradecer aí a Marcela, a Letícia, o Beto, dizer que, para mim, estou satisfeito com as colocações de vocês. Tá? Aquilo que eu botei lá do início. Não nos preocupa o plágio, que o plágio vocês vão. Nos preocupa a segurança dos nossos cidadãos. Porque ali ainda é município de Iguaçu. Ainda é o nosso território. E ali quem manda ainda tem um domínio que é do município de Iguaçu. A rodovia passa dentro, mas o município é de Iguaçu. Certo? Obrigado. Agora, obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Salmir. Me ajudou aqui nos requisitos aqui necessários. Obrigado. Está com a palavra. Eu só gostaria de uma confirmação do Marcelo. O senhor Gilberto falou que o que foi feito em 2011 foi um escopo e não um projeto. A minha pergunta para o Marcelo, a autopista e a NTT avaliam escopos ou ela efetivamente exige que seja apresentado um projeto de forma concreta, coerente e condizente com o que vai ser executado? Não, tem uma resolução da NTT que nos rege, né? A apresentação dos projetos, e todos os projetos, como a NTT não tem uma normativa, ela tem resoluções, ela é uma agência reguladora, a gente preconiza os manuais do DENIT, ou a ABNT, né? As normas técnicas brasileiras. Assim, o processo de 2011, eu não participei, mas com certeza tinha projeto, né? A gente não analisa um escopo. Provavelmente o que pode ter acontecido é que no dia da reunião foi levado só a planta baixa, ou então um croquis, alguma coisa assim, e não efetivamente o projeto. Mas a gente não analisa, até o Gilberto sabe que a gente é bem criterioso nas nossas análises, tanto é que é a terceira vez que a gente está pedindo complementações, e não é porque o projeto é ruim ou porque não nos atendeu, na verdade é porque justamente pela preocupação de furar a rodovia, né? A gente está passando com uma estrutura sobre a rodovia, e é uma rodovia que liga o sul do país. E a gente tem uma corresponsabilidade por ela, apesar da obra ser da prefeitura, a corresponsabilidade é toda nossa. E a segurança dos nossos usuários é nossa. Então, a gente é muito criterioso nesses projetos. Então, nenhum projeto passa do nosso crivo sem uma análise técnica. É claro que a responsabilidade vai ser sempre do dono da RT. Mas a análise é sempre realizada tanto na parte da engenharia da Litoral Sul, quanto na NTT. Obrigado, Marcelo. Na verdade, o que foi levado para a reunião provavelmente foi aquilo que era interessante para discussão e para demonstrar aquilo que se pretendia fazer futuramente, que é a contratação de um novo projeto. Certo? Uma outra coisa que causa estranheza é que o proprietário do imóvel fez toda uma negociação com a autopista, pelas informações que eu recebi, para regularizar a situação dele. E fez também com o município, para regularizar a situação com o município, construiu um muro de contenção, fez todas as obras que eram necessárias para que o imóvel dele ficasse dentro das normas, ou dentro, não diria normas, dentro daquilo que é solicitado pela autopista e daquilo que o município solicita. E depois de tudo isso pronto, aí se vem com um novo projeto que destrói tudo que foi feito. Se esse projeto já existia a intenção de não seguir lá em 2011, por que já não sentaram com o proprietário e tiraram dele essa despesa, e não só a despesa financeira para a execução da obra que ele executou na propriedade dele, mas também de tempo, de estresse, não só dele, da própria autopista, que deve ter avaliado o projeto que ele encaminhou para regularizar a situação dele. Então, fica demonstrado mais um descaso com relação a esse processo. Não só com relação ao túnel, mas com relação aos proprietários que têm terrenos próximo do túnel. E também não ficou claro para mim a questão se o túnel em 2011, o projeto apresentado, era para ser um túnel São José 1 em Biguaçu, por que hoje os dois têm que ser em Biguaçu?
Por que se foi aprovado por Caixa Econômica, Ministério da Cidade e tudo mais que foi envolvido lá naquele momento, por que não continuou com esse processo e agora a Biguaçu assumiu uma despesa, ou seja, onerou os cofres públicos do nosso município, sendo que, pelo que a gente percebe, falta dinheiro para um monte de coisa, e assume a responsabilidade de executar uma obra, comparando, ou seja, deixando de lado um gigante que é São José perante a nós, que vai ser beneficiado da mesma forma que nós vamos ser. A macrodrenagem não vai atender só o município de Biguaçu. Não é só a água do município de Biguaçu que vai correr ali, a de São José também vai. Aquele rio atende os 2 municípios. Então é estranho dizer que eu não posso. Não pode e não podia em 2011. Ok, vereador. Só complementando, então, essa segunda parte, não sei se seria a prefeitura que teria que dizer, mas a primeira parte, que é, por que não foi avisado o proprietário ou o próprio Queires, né? Porque a regularização da obra do Celeiro Zubiero veio junto, o paralelo, no mesmo instante em que o Queires fez sua regularização e fez o seu CD lá, né? Pra gente não existia. Simplesmente por isso. Porque o túnel passava em outra posição. Então não foi uma negligência nossa ou, enfim, do proprietário. É que, na verdade, a gente não tinha esse conhecimento. E em todos os nossos processos, a gente toma cuidado de fazer a compatibilização dos projetos, que é algo muito complexo na engenharia e que custa muito, porque é um caso que não foi feito com a compatibilização. Mas não foi má fé ou alguma coisa do tipo. É que se o proprietário tivesse nos entregue o projeto de regularização do acesso, nós tivéssemos o local do túnel, né, a gente avisaria o proprietário de tomar talvez uma outra alternativa de engenharia, uma outra maneira de regularização, ou pelo menos informaria para que a responsabilidade ou então a decisão seja dele, né? Não, Marcelo, o questionamento não foi com relação à autopista, não. Com relação ao executivo municipal, com relação à CEPLAN, que tinha em mãos um novo projeto, diferente daquele de 2011, e deixou todos fazerem a regularização, e na reunião passada vocês deixaram claro isso, que inclusive estariam aproveitando o momento da Avan para regularizar a Forte Atacadista e tentando, inclusive, regularizar a situação da IPAC, o que eu acho extremamente interessante, diminuir custo, estresse e N fatores. Então, a colocação não é para a autovista, sim para o Executivo Municipal, que sabia dessa situação e deixou que tudo fosse feito para depois mandar destruir. Ok. Vamos dar o encerramento da reunião. Mas, vereador, a gente lamenta não só a presença das secretarias afins aqui do Executivo, para dar o encaminhamento a todas esses questionamentos, né? Mas lamentamos também a não presença do pessoal da Caixa Econômica, do representante da Caixa Econômica, do professor, né? Até para que o Gilberto aqui da Top Light pudesse fazer também a sua defesa perante a ele, né? Isso, e perante a Câmara. Mas quero dizer, vereador, que o vereador Elson, que hoje está conduzindo esse trabalho, tem procurado em todas as audiências públicas se fazer presente, e hoje também se encontra aqui presente nessa audiência pública. Sempre estamos presentes aqui, né, dando a nossa contribuição nesse segmento. Mas também quero agradecer ao Ariari e protocola o teu pedido lá daquilo que você acha, porque é um documento que você vai ter em mãos para depois, qualquer questionamento, não adianta você ir lá falar verbalmente e não tá constituído com documentação. Então você protocola aquilo que você acha que é de direito teu, que vai ser prejudicado. Evidentemente, a CEPLAN vai te dar um posicionamento por escrito, né? E até para que, se não haja esse encaminhamento administrativo, você tenha esse documento em mãos para fazer o teu contestamento jurídico, se for o caso. Agradecer o representante da autopista, o Marcelo e a Letícia, né? O Gilberto aqui da Topline, agradecer ao vereador Nino e a bancada do PMDB pela proposição, agradecer a presença do Ari, de todos os assessores dos vereadores, agradecer ao Carlos da imprensa, e dou por encerrado essa audiência pública e dizer que estamos sempre à disposição
de qualquer instituição para a gente prestar os esclarecimentos. Muito obrigado a todos.